Essa aula é sobre uma pergunta que eu recebi no Instagram na minha caixinha de perguntas, sobre a Ambev. Ambev não cresce e não paga bons dividendos, vale a pena investir? E apesar dessa aula eu discorrer sobre a Ambev, já te dou um spoiler, esta não é uma aula sobre a Ambev, e sim sobre alguns conceitos fundamentais para você aprender a investir e escolher boas ações para sua carteira. Mas vamos lá, vamos começar respondendo a primeira pergunta, falando sobre a Ambev especificamente. Se você quer saber sobre isso também, essa aula vai te ajudar nisso. Mas vamos lá, comecemos aqui do começo. De fato, a Ambev, aqui é a cotação dela nos últimos 10 anos. E nos últimos 10 anos, ela oscilou de R$12, chegando a bater 19 e agora está por volta dos 12. Então, há 10 anos, de fato, a cotação da Ambev ela está lateralizada. Se a gente for olhar os dividendos dela, o dividend yield, no último ano pagou 5,9% e teve anos que ela pagou 2,6%, 2,6%, 4,4% e tem empresas pagando dividendos bem maiores por aí. E aí, meu querido colega fez a pergunta para mim: Matheus, a Ambev, ela não cresce e ela não paga bons dividendos. Para que investir nessa empresa? Vamos lá, vamos quebrar isso em duas etapas. Primeiro, na parte do não cresce, tá? Se eu pegar e olhar de fato a Ambev com a cotação lateralizada há 10 anos, você tem que entender a primeira coisa, que é o seguinte: quando você investe numa empresa, você não investe pelo que ela fez, você investe pelo que ela vai fazer. E é óbvio que você olhar o retrovisor dá uma perspectiva de como que está o para-brisa. É óbvio que isso acontece. Contudo, temos que tomar alguns cuidados na hora de investir numa empresa querendo olhar apenas a rentabilidade passada. Eu trouxe aqui alguns outros exemplos para vocês de empresas como a Microsoft. A Microsoft teve uma valorização desde a fundação dela de humildes 400.000%, sendo que, olha só, se eu pegar uma janela de 2000 até 2015, a Microsoft ficou lateralizada. Então, se eu tivesse esse gráfico dessa maneira aqui, vamos pegar aqui lá por volta de 2000 a 2015, deixa eu mexer aqui pra vocês verem melhor. Aí, ó. Para quem investir nessa empresa? Está 10 anos de lado. Para quem investir numa empresa dessa? Mas quando você pega e olha para frente, você vê que o resultado da Microsoft foi extremamente expressivo. A gente já vai olhar resultados, tá? O resultado da ação que eu tô falando aqui. No mesmo caso, no Brasil, uma queridinha da galera, BB Seguridade. BB Seguridade, que faz alguns anos deu uma excelente valorização, mas vamos olhar também de 2014 a 2022, ela ficou de lado, sem gerar valor para acionista no preço. Agora todo mundo quer comprar BB Seguridade. O próprio Banco do Brasil, tá? Banco do Brasil, se a gente for pegar 2010 até 2015, também ficou bem lateralizado. 5 anos lateralizado. Peguei um exemplo extremo para vocês verem como isso realmente existe e acontece. A Nvidia, a queridinha da galera do momento. Uma empresa que eu tive, para vocês terem uma ideia, tive que colocar aqui na escala log. Colocando na escala normal, nem aparece, tá? A escala log faz com que aqui é 1, vai para 10, vai para 100. A escala normal é de 100 em 100. Então não dá nem para enxergar. Na escala log, se for pegar a Nvidia, de 2001 até 2015 ela ficou de lado também. 15 anos de lado. E depois uma valorização humilde de 12.000%. O primeiro ponto é esse, tá? Você não compra uma empresa pelo que ela fez. Você compra pelo que ela pode fazer por você. E mesmo boas empresas podem ficar lateralizadas por muitos anos. Isso pode acontecer. Isso não quer dizer que você escolheu errado ou escolheu mal. Se ela for uma boa empresa, tem sentido você manter a sua carteira baseado no que você está buscando. Se a sua carteira é uma carteira de crescimento, dificilmente a Ambev vai ter sentido com um percentual grande nela. Se a sua carteira é uma carteira focada em querer altos dividendos, a Ambev talvez não encaixe na sua carteira ou encaixe com um percentual um pouco menor. Não é errado você ter e não ter na Ambev. É errado você entrar ou sair por preço e dividendo sem entender o que está por trás. E vamos fazer a outra conta agora em relação ao dividendo, tá? Que a pergunta foi: ela não paga bons dividendos. Ora, o que não é um bom dividendo para você? O que não é um bom dividendo? Um bom dividendo para mim é um dividendo previsível, é um dividendo seguro. Um dos fundos imobiliários que eu mais invisto na minha carteira é o HGLG, o HGRU e o KNRI. São 3 fundos que o dividend yield, o histórico de dividendos dele, tô pegando fundo imobiliário que é mais fácil entender dividendo, tá, pessoal? Pagam 6, 7, 8, 9% ao ano. E tem fundos imobiliários pagando 10, 11, 12. Só que se pegar a consistência, o grau de previsibilidade desse dividendo, ele é muito mais previsível do que dividendos que pagam 10, 11, 12 e de repente caem para 8, a cota fica com o inquilino sai e tem um problema no imóvel. E um dividendo mais alto quase sempre está andando de mão dada com um risco maior. É com muita alegria que eu venho oficialmente lançar meus 2 livros, O Jogo do Dinheiro Infinito
E como nunca mais faltar dinheiro, se você gosta do meu conteúdo online, você vai adorar o conteúdo escrito. Foram mais de 2 anos de projeto para lançar esses 2 livros que pegam você pela mão e te transformam ou em um investidor ou em alguém que de fato tem as finanças pessoais controladas e cria metas para poder se tornar um investidor. Não vou ficar aqui nesse tempo, que eu sei que você está aqui para ver um outro conteúdo explicando como que funciona o conteúdo do nosso livro, mas eu garanto para você, se o conteúdo online você gosta minimamente, você vai se apaixonar pelo conteúdo escrito, feito com todo o amor e carinho do mundo para deixar o meu legado para essa geração e para a próxima. Então, para quem gosta de leituras, gosta de um conteúdo mais detalhado que você possa pegar e acompanhar um passo a passo, não deixa de conferir O Jogo do Dinheiro Infinito e Como Nunca Mais Faltar Dinheiro. Agora eu vou deixar você voltar para sua aula. Porque a galera não entende o seguinte, a Ambev ela não paga poucos dividendos. Vamos ver aqui, ó. Se a gente for olhar a Ambev em resultados, isso aqui, pessoal, é um mini curso, tá? Em uma aula, então prestem muita atenção. Aqui, ó. Vamos lá. Ambev... Você enxerga aqui, o payout é quantos por cento do lucro dela ela distribui. Ela distribui pra caramba, 85, 82, 80%. Ela distribui muito do dividendo dela, do resultado dela em proventos. E por que que o dividend yield dela é tão baixo? Por que que o yield da Ambev ele é tão baixo? Porque uma empresa que distribui 80% tem um yield de 5, 6%. Quando você pega empresas como BB Seguridade, que tem um dividend yield, vamos ver, tá, pessoal, um pouco maior, bem maior, aliás, para dizer, vamos lá, BB Seguridade, aqui, ó, tem um payout de 88%, e se for olhar o dividend yield de BB Seguridade, vamos ver aqui, é um yield bem maior. Aqui, proventos, perfeito. Ó, 9,7 contra 5,9 da Ambev. Isso acontece pelo fato que o mercado enxerga a Ambev como uma empresa mais segura, uma empresa mais estável. Não quer dizer que a BB Seguridade é ruim. A BB Seguridade, ele é estatal, passou por alguns anos com alguns problemas, depende de uma série de fatores econômicos para conseguir se sustentar. Tem uma aula no canal sobre BB Seguridade, que foi a primeira estatal que entrou na minha carteira. Então, a BB Seguridade tem sim grandes qualidades, mas em termos gerais de mercado, eles distribuem o mesmo percentual do lucro. Só que o dividend yield do BB Seguridade é maior e da Ambev é menor, porque o mercado enxerga mais segurança. Então, um bom dividendo para mim é um dividendo seguro, um dividendo previsível. A Ambev, ela é líder de mercado, indiscutivelmente líder de mercado, dona de uma série de marcas, Corona, Brahma, Guaraná Antártica, Skol, Budweiser, uma série de outras marcas também. E dentro da Ambev, o que você tem que acompanhar como investidor, se você quer ou não ser sócio da empresa, são os resultados da empresa. Tem que entender que a Ambev, é esse slide aqui da apresentação dela, é uma empresa que foca na consistência. É uma empresa que foca em ter um ROIC elevado, uma boa alocação de capital, manter margens mais confortáveis. O resultado numérico da Ambev é um resultado que é uma empresa que você não consegue imaginar ela dando prejuízo. O lucro dela, apesar de estar não crescendo de maneira abrupta, vem crescendo 11, 13, 14,8, 14,9 bi ao longo do tempo. Uma margem na casa dos 20%, super confortável, uma dívida zerada, um gasto em capex bilionário, um fluxo de caixa livre gigantesco, proventos na casa dos bilhões. Então é uma empresa que passou por diversas crises, uma empresa que tem bastante resiliência. E mesmo a Microsoft, se a gente for olhar da época dela, de 2000 até 2015, que ela não valorizou, olhando por resultados dela, a gente vai ver o seguinte, 2000 a 2015, vamos olhar, que é uma das lições mais importantes que tem. Vamos puxar aqui, pegou de 2000, ó, de 2000 até 2015, vamos ver aqui. Repare, a Microsoft nunca deu prejuízo, ela sempre deu lucro, e um lucro que não foi crescendo em linha reta absoluta, mas foi crescendo, 9 bi, 7, 7, 10, 8, 12, 14, 17, 18, 23 e subindo até agora com 72. Uma empresa que trabalhou sempre sem nenhuma dívida, com bom gasto em capex, fluxo de caixa livre, uma empresa mantendo um bom EBITDA. A gente vai pegar e até olhar o template que eu criei para ver as margens, que é um negócio legal. Você enxerga com mais detalhamento, o Fundamental permite você fazer isso. Vou pegar aqui, ó, a margem bruta do produto dela sempre elevada, vamos diminuir os balanços aqui para ficar mais fácil. Uma margem EBITDA subindo, pega desde 2010 até agora, a margem EBIT bem confortável, a margem líquida é bem confortável também. São empresas com altíssima qualidade de resultados. E às vezes o mercado, por ter precificado ela muito alto lá atrás, vê outras oportunidades de mercado, uma renda fixa que está pagando um pouco mais e suga capital da renda variável. Isso pode acontecer com empresas, o que não quer dizer que você tem que investir na Ambev ou que você não tem que investir na Ambev. Quer dizer que falar que é uma empresa que não cresce e não paga bons dividendos, está dando uma janela de tempo específica sem poder falar de fato sobre o futuro da
empresa. E falar que não paga bons dividendos, não pagar bom dividendo, para mim é um dividendo que não é recorrente, um dividendo que não tem segurança, não tem previsibilidade, não tem recorrência. Então entender isso é entender sobre o mercado. Quem pega uma empresa de commodity, por exemplo, que paga bons dividendos, os bons dividendos do commodity são muito mais voláteis do que da Ambev, porque depende da cotação da commodity em si. Então é muito importante que você entenda isso antes de investir. Então apesar da pergunta ser fantástica sobre a Ambev, eu não tive como responder isso só pelo Instagram. Eu falei, eu preciso de uma aula para explicar sobre isso. Espero que você tenha entendido o ponto de vista de que bons dividendos não são dividendos necessariamente um dividend yield alto. E uma empresa que não cresce está falando sobre o passado dela, o que importa o que ela está fazendo hoje para as perspectivas do futuro. Legal? Então, espero ter gostado dessa aula. Eu vejo você essa semana ou na próxima semana. Um abraço.